Amistoso do Vasco, Felipe Coutinho fica e vamos falar também de Fluminense, por que não? Tá todo mundo, a cidade toda comentando, o Brasil todo, mas eu quero antes pedir para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, tá quase 100 mil. Quase no 100, né? Quase 100 mil, quase virando 99 mil, tô precisando da sua ajuda. Faz um apelo aí, né? Apelo? Deixa eu tirar aqui o apelo da minha camisa aqui. Então, galera, pô, principalmente vocês aí, né? Enfia o dedo. Tipo, acompanhar o Wellington, não é acompanhar enterro, né? Acompanhar enterro. Mas é seguir aqui o canal do Wellington. Senta o dedo aí, cara. Senta o dedo, pode rodar, pode fazer o diabo, até porque ele gosta. O que precisa é chegar logo a esses 100 mil, pô. É verdade. Né? Aliás, quando chegar a 100 mil, vai ganhar a camisa, pô. Vai ter a camisa. É isso aí, pô. Se não tiver camisa também, eu dou uma porrada de camisa pra ele. Pronto. Opa! Então acho que é melhor não dar nenhuma. Não, você tem que dar a camisa, a sua especial. Eu vou dar a camisa aqui. Gente, então se inscreva aí, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, como disse o Dé, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e depois dela a vinheta, vou bater papo com ele que eu sei que vocês gostam. Roda a vinheta! Minha gente, deixa eu trazer aqui então meu amigo, meu irmãozinho Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. Na sua época, Dé, cancelavam amistosos assim, faltando um dia? Não, era muito difícil isso. Até porque a gente fazia amistosos, a maioria, ou era fora do país ou saía para outros estados. Nordeste, né? Tudo quanto é canto. O Vasco rodava praticamente o Brasil todo, né? Nessa época aí dos anos 70, era muito difícil, Wellington, saber quem eram os dois maiores em termos de popularidade, tanto o Vasco quanto o Flamengo. Para mim, o Flamengo sempre foi a torcida maior, mas o Vasco era a segunda. Eu não estou falando aqui coisa regional, não, porque Está falando coisa nacional. Coisa nacional, porque em termos regional, o primeiro é o Flamengo, o segundo sempre foi o Corinthians. Pela população, não é isso? Mas em termos de popularidade, em termos de mais lugares, era difícil saber, cara, quem tinha mais torcedores, se era o Flamengo ou o Vasco. É isso aí. A gente está falando tudo isso porque o amistoso do Vasco de amanhã contra o Montevideo Rangers foi cancelado. Segundo os dois clubes, o contrato não foi cumprido pelos contratantes. Uma informação que eu recebi do Gabriel Andresso, que é aniversariante de hoje. Alô, Gabriel Andresso! Que contrataram uma empresa aérea para buscar a equipe do Montevideo e a Nike não autorizou essa questão de voo, um negócio meio enrolado. A grande verdade é que cancelaram o jogo e a informação que eu obtive que tinha mais de 20 mil ingressos vendidos para amanhã na Arena das Dunas. Olha, então eu não gosto de cornetar não, mas tem coisas que no Vasco é sempre um pouco mais difícil, né? Vê, por exemplo, esse caso aí do amistoso. Pô, claro, o time tinha e tem que aproveitar esse período agora para que o Diniz, né, implante a maneira dele de jogar. Os reforços até agora nada, né? Só um. Só um. O famoso quem? Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu dei ontem o nome dele aqui. É o Thiago Mendes, que é do São Paulo, volante, estava lá no Mundo Árabe. É um tal negócio, eu não estou aqui dizendo que não vai vir aqui, mas não é aí o problema do Vasco. O problema do Vasco, todo mundo sabe que precisa de zagueiro. Vai precisar de zagueiro interior. O Vasco precisa de ter alguém lá na frente veloz para puxar contra-ataque. Porque o mais veloz de todos é o menino Ryan. E que com o Verratti no time, ele é obrigado a jogar pela beirada e volta para fazer função, né? Então, de qualquer maneira, o Vasco precisa contratar atacante, precisa contratar zagueiro, não precisa contratar volante, porra. O Vasco não precisa contratar volante, meu amigo. Tem um monte. Você gosta dos que estão lá hoje? Eu gosto dos que estão lá. Hugo, Moura, claro, Jair. Porra, Jair. Porra, tem uma porrada de nego. Matheus Carvalho, né? Tem um monte que dá para ajeitar. O que o Vasco está precisando é de um meia, para revezar, às vezes, com o Felipe Coutinho,
atacante, mais um zagueiro. Isso é necessidade. Agora, ficar tampando o sol com a peneira, aí fica difícil, meu amigo. Você falou no Felipe Coutinho, a boa notícia é que pela manhã o Aston Villa anunciou a rescisão amigável e à tarde o Vasco anunciou a renovação do contrato do Felipe e fica até a metade do ano que vem com esse novo contrato. Eu achei interessante o Felipe fazer um contrato de uma temporada até a metade do ano. Será que ele está pensando em voltar para a Europa? Eu acho que não. Eu acho que não. Está com o freio de mão puxado, apesar da última partida que o Vasco jogou, ele jogou muito bem. Contra o São Paulo. Aliás, o time todo jogou bem, né? Foi bem, o time todo jogou bem, mereceu a vitória e o Felipe Coutinho arrebentou. Mas isso tem sido assim uma vezinha ou outra. A gente tem que ficar bem claro uma coisa. Com esse elenco do Vasco aí, contratando um volante e não contratando mais ninguém, meu querido torcedor do Vasco, eu não estou falando de Copas, não, hein? Tipo esse Mundial de Clube. Isso, em Copas, tudo é possível. Vamos lembrar que na temporada passada, se no Hulk não acerta aquele pombo sem asa, e lá em São Januário, o Vasco ganharia e teria ido para a final, da Copa do Brasil. Então, olha, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Vasco pode até ser campeão. Agora, tira o cavalo da chuva em relação ao Campeonato Brasileiro. Aí é ponte corrido. É longa-metragem, é o melhor elenco. E aí o Flamengo sobra na turma aí, né? O próprio Fluminense tem um elenco muito melhor do que o do Vasco. Hoje, nesse momento, né, da parada do campeonato, era Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro também é um dos protagonistas em campeonato de ponto corrido, como é o próprio Palmeiras, não é? Botafogo está se reforçando. E aí sim, o Vasco não. O Vasco é para posições intermediárias. Também não vejo possibilidade de ficar lá na Bacia das Almas disputando o rebaixamento. Nada disso. Vejo uma temporada melhor do que a da temporada passada. É para ficar entre o oitavo e o 11º? É por aí. Numa 10ª posição, de repente brigando aí por uma pré-Libertadores, não é? Dependendo também de número de brasileiros que vão disputar a competição. Mas, de qualquer maneira, é para posições intermediárias com o elenco que está aí, o Hélito. Eu também concordo contigo. Já que eu falei no Coutinho, ele vai ser julgado na próxima semana, quinta-feira, é aquela expulsão contra o Fortaleza, em São Januário. Está no artigo bem leve, que é o 250, atitude inconveniente, já cumpriu a suspensão automática e certamente a defesa do Vasco, né, o jurídico do Vasco, vai utilizar isso para liberar o jogador. A CBF anunciou 4 mudanças aí no Brasileirão. Nenhum jogo do Vasco, mas são Santos e Flamengo. Passa para quarta-feira, 20h, na Vila Belmiro, dia 16. Nesse mesmo dia, Botafogo e Vitória. O jogo passa para 9h30 lá no Newton Santos. Bragantino e São Paulo, 21h30 no Cícero Marques, também no dia 16. E no domingo, Vitória e Bragantino, dia 20, 4h, no Barradão. Você está com saudade do Brasileirão? Rapaz, olha, eu não estou muito, não. Até porque eu estou gostando muito desse Campeonato Mundial de Clubes. Acho que veio para ficar. E que legal, já que a gente está falando de Campeonato Mundial de Clubes, a gente tinha o Flamengo como grande protagonista, porque para mim é o melhor time do Brasil. Melhor elenco, né? Todo mundo apostava. O Botafogo pegou um grupo difícil, acabou até passando, e depois, malandro, por um erro de estratégia do seu treinador, que pagou caro por isso, envergonhou muitos torcedores, né? Pela maneira... não digo covarde, Joel. Covarde, assim, é coisa de, né, quem não tem coragem. Mas não foi bem. Ali ele demonstrou que era muito pequeno para a história e para a grandeza do Botafogo, principalmente nesse momento. Então, ele se apequenou. O John Tex acertou ainda. Acertou porque ele, não é... Até porque o John Tex, ele quer o quê? Ele quer um Botafogo protagonista, jogando como protagonista. Wellington, tem momentos que você tem que se defender.
Tem momentos que você tem que botar a bunda lá atrás, todo mundo dentro da área e dar bico para arquibancada. Também chamado de Fluminense. Hoje. É isso aí, isso aí. Então, agora a gente entra propriamente no Fluminense, que, aliás, é uma surpresa maravilhosa. Não é surpresa, por exemplo, para mim, que sou muito amigo dele, a performance do Renato Gaúcho. Tá o mundo todo falando. Sim. O pessoal aqui, né? Não, o Renato virou estrategista. Eu vi o Renato começar como técnico e vi um boleiro começando durante uma boa época, durante muitos anos, levando tipo Espinosa. Na manha, na malandrinha, churrasco, e na praia, e o escambau. Só que o tempo foi passando e o Renato foi se aperfeiçoando. Sim. Inteligente como é, não é? Pô, pegando boas equipes, né? Bem cercado, bem assessorado e malandro. E com a malandragem dele e com o conhecimento que ele tem, ele consegue agregar um time. Não digo que o time do Fluminense é o melhor elenco do país, não. Não é o pior. Não é. Não é o pior. Ele tem muito bons jogadores, mas olha, o Renato foi perfeito. Claro, o Mano teve uma boa participação nisso, em retirar o time velho, que o Fluminense era, um time de boi cansado. Né? Você tem necessidade de ter jogadores mais veteranos no time. Pelo menos uns 3. É o que o Fluminense está tendo agora. Equilíbrio, né? Equilíbrio, porque a malandragem, a cabeça, né? Essas coisas todas até para controlar os outros. Né? Em cima do que você está falando, se não me engano, foi no primeiro tempo. Naquele momento que para tomar água, eu não vi o Renato falar com o time, eu vi o Thiago Silva o tempo todo. Até porque você tem... Bom, o maior exemplo disso é o nosso querido Gerson Canhotinha de Ouro. Você, dentro do campo, por exemplo, você tem que ter um jogador técnico. Um jogador que tenha a liberdade de chegar com o aval do técnico, reunir o pessoal e falar, malandro, olha, o negócio é isso aí. Fica você ali, vem você para cá. Coisa que o Botafogo não fez. O Botafogo jogando daquela maneira não estava jogando contra um protagonista europeu. Estava jogando contra um clube brasileiro. Eu estou falando de novo do Botafogo, porque nas últimas 6 partidas o Botafogo ganhou 3 e empatou. Ganhou 3 e empatou 3. Ele estava 6 jogos dando piaba no Palmeiras. E joga dessa maneira contra um time brasileiro. Foi por isso que ele foi demitido. Né? Mas, de qualquer maneira, é o inverso do nosso querido Renato Gaúcho, que hoje... olha, o Fluminense já chegou num ponto que poucos acreditavam. A gente aqui não. Eu, por exemplo, falei que todos os brasileiros iriam se classificar, mesmo o Botafogo. Tá bom, o Botafogo perdeu para o Palmeiras... Não foi o Botafogo que perdeu o Palmeiras, foi o Palmeiras que ganhou do Botafogo, fica bem claro isso. O Flamengo pegou um dos protagonistas, que também vai ter que sambar os 2 maiores protagonistas para mim dessa competição, seria o Bayern e o PSG. Eles vão ter que bater de frente um com o outro. Um vai dançar. O Fluminense já chegou na semifinal, hoje joga com o Palmeiras, que está quebrado, hein? E com o Chelsea, para mim, que é mais favorito. Nós estamos falando isso aqui e daqui a pouquinho, eu posso cair do cavalo. Lógico. Mas é palpite. A gente não tem bola de cristal para adivinhar, né? Tivesse, a gente ganhava naquela Mega Sena. Então. E aí, na próxima terça-feira, o Fluminense vai enfrentar um dos 2 aí. Eu vou fazer, daqui a pouquinho, estarei fazendo esse jogo. E vou estar torcendo, só não vou distorcer os meus comentários, porque eu vou torcer para Palmeiras e muito. Eu também. Como brasileiro que sou. E torceria para qualquer um outro que fosse de qualquer parte do Brasil. Apesar da gente ser carioca, né? Super Rádio Tupi é uma emissora nacional, carioca, e aqui a gente torce, mas não distorce os fatos, né, Ué? É isso aí. Deixa o seu comentário aí, né? Você concorda com o Dé? O que você não concorda? E o Felipe Coutinho permanecendo, é uma boa para o Vasco? Você gostou? Ele agora é camisa 10, ele fica com a camisa que era do Payet. Fala aí e deixe seu nome e o nome da sua cidade para receber aquele nosso abraço. Um beijo. Um beijo e um beijo. Queijo. Um beijo e um queijo? Você é mineiro, né? Uai, né? Então me dá aí. Porra, tu não dá nada, velho. Nossa Senhora, mas... Ô, cara ruim de dar. Isso só pede, gente. Porra, lembra do irmão Pedro? Peraí. Ai, meu Deus do céu, eu me lembro do irmão Pedro no Chacrinha. Todo o programa o irmão Pedro pediu um negócio. Então, deixa eu ver aqui. Vai me dar o quê, rapaz? Porra.
Ó, você é um professor. Maçã, rapaz. E tá bonita. Bonita maçã. Aí, gente, porra, o Elton me deu, até que enfim, rapaz, depois de 100 vezes aqui no Ou canal mais. dele, me deu uma maçã com... Aqui ainda tem um rótulo. Não. Ali é a garantia. Garantia de da maçã. qualidade. Malandro, é melhor eu cantar pra subir. Só porque... falta o código de barra. Malandro, meu tempo, a gente roubava a fruta Nossa, do quintal dos outros. Agora, amigo. porra, vem com carimbinho, com selo. Tá Malandro, é outros tempos. É muito mimimi pro meu gosto. É melhor a gente ir embora. É melhor a gente vazar. Fui! Se inscreve aí, Wellington Campos FC, não paga nada não, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho e você vai nos ajudar demais. Do Rio de Janeiro, essa figuraça, Faz esse amistoso, mas o Vasco vai ter confirmado, inclusive pelo próprio Aston Villa, Felipe Coutinho por mais um ano, né? A novela Felipe Coutinho finalmente foi resolvida. Coutinho que foi titular do time nos últimos jogos, né? Conseguiu esse ano um pouco mais de ritmo, sequência de jogos na temporada. Ano passado, né, sofreu muito com desgaste, voltando do futebol do Catar. Já é um jogador que tinha tido alguns problemas físicos nas últimas temporadas. Esse ano embalou um pouco mais, conseguiu uma sequência maior, fez jogos melhores do que na temporada passada e conseguiu a sua rescisão com a Aston Villa. Então, dessa vez, Coutinho não chega por empréstimo ao Vasco, mas sim em definitivo. Assina mais um ano de contrato com o Vasco, agora é oficial. Coutinho é do Vasco por mais uma temporada até junho de 2026 e assume a camisa 10, que era do Payet. Payet era o 10, Coutinho, quando chegou, vestiu a 11 e o Coutinho agora é o novo camisa 10, o novo velho camisa 10 do Vasco, né? Mudou o número, mas segue no Vasco. Você acha que é um bom reforço para o Vasco, a permanência do Coutinho? Eu acho um ótimo reforço por alguns aspectos também, posso me enganar aqui, mas não tem mais o Payet para ficarem naquela eterna discussão. Payet ou Coutinho? Payet e Dá para os dois jogarem Dá para os juntos? dois jogarem juntos? Não joga com ninguém? O Coutinho agora tem essa tranquilidade, é o meia central do Vasco, cabe a ele ter o talento dele colocado em campo, como ele colocou em vários clubes. Segunda coisa, agora cabeça total no Vasco. Esquece o Aston Villa, rescindiu o contrato com o Vasco, um ano para ele arrebentar. Terceiro ponto, Fernando Diniz, treinador que gosta de ter a bola. Tem tudo para potencializar um jogador que é reconhecidamente Já até potencializou talentoso, nos últimos jogos. E já vem potencializando. Com o tempo para treinar que o Vasco teve agora, eu acredito que o Coutinho tenha muito a evoluir. Se estiver clinicamente bem, se cuidando, tranquilo, ele não é tão velho assim, pelo contrário, eu acredito que ele possa render... 33? É, por aí, né? Ele Menino, é 92 ou 93. Pra gente, menino. É um garoto, tá começando. Para mim, ele pode crescer muito ainda com a camisa do Vasco e fazer a diferença no futebol brasileiro, que a gente já viu na Copa do Mundo, que não é essa baba toda. Mas o Coutinho já foi provado e aprovado no velho continente também. Então, aqui no Brasil, ele pode render muito, sim. Vejo agora como um ótimo reforço interno, como chamam. Raíza, a gente até debateu nos últimos dias, né, a questão do Pedro, sobre ser... O sonho do Pedro de voltar a ser o 9 da seleção, né, ou de ser o 9 da seleção numa Copa do Mundo. O Coutinho tem esse sonho também, de voltar para a seleção e disputar uma Copa do Mundo. Será que ainda dá tempo para o Coutinho? Você acha que ainda é viável ou é um sonho muito distante? Porque também é uma posição meio que aberta, né, assim, da seleção brasileira, né? Esse meia central. É uma posição meio aberta, mas o que a gente viu do Coutinho até aqui é muito difícil, né, Garone? Muito difícil, a não ser que nesse um ano ele arrebente, né? Jogue muita bola. É difícil pelo contexto todo, pela bola que a gente não viu ele jogar até aqui nos últimos anos, né? Não foi só nessa passagem pelo Vasco. O histórico dele recente não é um grande histórico, tá? Pelo que temos hoje na seleção brasileira em termos de organização tática, porque você tem muitos jogadores ali que são Pode ser que nem tenha essa que... função, né? Pode ser que nem tenha essa função pelas peças que o Ancelotti tem na mão, pela questão tática ali. Você tem até muitos jogadores de ataque para acomodar. Tem, por exemplo, o Matheus Cunha, na minha opinião. Ele foi um dos melhores jogadores da seleção, né, nesses últimos jogos. Foi para o Manchester United agora, assumiu a camisa 10. Grande responsabilidade. É visto como esse jogador atuando mais ali atrás. Enfim, eu acho que o Coutinho vai precisar fazer muita coisa para ele sonhar com Copa do Mundo no próximo ano, né? O tempo está muito curto, são poucas convocações,
apesar de ser uma posição ali talvez em aberto, não sei se de fato o Ancelotti vai fazer questão dessa posição pelas peças que ele tem na mão, pela parte tática. Então, assim, acho difícil. Improvável, né? Teria que realmente se tornar talvez o destaque do Campeonato Brasileiro para sonhar com uma convocação, para tentar aproveitar uma chance, né? Mas realmente é pouco tempo. Talvez passe muito pelo Diniz, né? Como você falou, né? A capacidade que o Diniz tem de potencializar, como potencializou o André, por exemplo, volante, que já não está mais no Fluminense, e outros jogadores que trabalharam bem, muito bem, o próprio Tietchan, que hoje está no Vasco, o Brenner, que até o Vasco chegou a sondar a situação do Brenner, centroavante, passou no Fluminense, jogou com ele no São Paulo também, e acabou, foi para os Estados Unidos, está no Udinese, também encostado no Udinese. Muito problema físico, né, Garone? Muito. A última temporada praticamente não jogou o Brenner. E o Coutinho também, né? Não, o Coutinho também, sim, né? Sim, pois é. Problema físico. Talvez a incerteza seja essa, né? Se o Coutinho vai conseguir, ainda mais nesse ritmo de futebol brasileiro, né? Acho que o grande problema é esse, quando parece que o Coutinho vai decolar, vem algum problema, nem lesão grave, né? Mas é aquela dorzinha na coxa, fica 2 semanas fora. E aí você tá sempre voltando, né? Você não consegue ter aquele ritmo realmente um pouco mais forte de jogo, né? E tem a situação do Léo Jardim, que tá perto de renovar, né? Por mais 4 anos. Confirmado já? Não, né? Eu tava vendo aqui. Não, né? Raíza, temos alguma coisa de Flamengo? Facundo Colídio, atacante do River Plate. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Felipe Coutinho renovou o contrato com o Vasco e é o novo camisa 10 do Gigante da Colina, jogador aí bastante importante, né, para o Vasco. Precisa voltar a ter bons desempenhos, principalmente agora com o Fernando Diniz. Fernando Diniz aposta muito na recuperação do Felipe Coutinho. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!